sobre os dois abismos do aprendizado: o excesso que paralisa e a carência que ilude, ilustrado pelas imagens anteriores, né? Às vezes a gente sofre pra caramba por uma coisa que a gente chama de excesso que produz nada mais, nada menos congelamento. A gente vai chamar aqui à frente o Paulo Santos. Vocês conhecem o Paulo Santos? Da For Fluency? O teacher. Então, quero uma grande salva de palmas para a dica de hoje do Paulo Santos. Mike, é seu, tem a aguinha aqui. É sua? Sua. Deixa eu tirar a minha aqui, babada. Fica à vontade, querido. Passadorzinho do agulha, tá? Já vai pôr para você. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Então, tá aí? Eu tô tendo que passar. Pode passar. Beleza. Eu acho que todo mundo aqui já sofreu com o drama de entrar num supermercado em busca de algum produto. Por exemplo, os mais comuns, o creme dental, o sabonete. Você chega naquela prateleira e uma gôndola enorme e você fica perdido, não sabe o que pegar, não é? Também, eu imagino que alguns de vocês aí já sofreram o drama de entrar num restaurante, sentar, se deparar com um cardápio enorme. Você tem fome, tem sede, mas não sabe o que escolher. Acontece isso. E no que diz respeito a escolher um filme para assistir e relaxar no fim de semana. Minha esposa está rindo ali, porque eu tive para ela. Com relação à comida, na verdade, eu costumo dizer assim: eu só quero um prato de comida. Só isso. E eu deleto para ela escolher a comida no restaurante. Com relação ao filme, eu normalmente digo: você consegue achar um filme para a gente assistir às 20 horas? No meu caso é um pouco mais sério esse negócio, porque às vezes a gente começa a assistir um filme e você já tem ideia do que acontece comigo. Certo? Isso não acontece com ninguém aqui, só comigo. Então a gente lida frequentemente com essa problemática de quantidade, de volume. E é um drama fazer escolhas, concorda comigo? É desafiador o tempo inteiro. Um outro aspecto que a gente enfrenta é esse da segurança absoluta, né? O orgulho de que a gente tem capacidade de controlar as coisas, de fazer acontecer, e de repente a gente se depara com uma outra realidade. Tudo absolutamente fora de controle. Não há problema quando as coisas fogem do controle. Em algum momento a gente se ajeita, mas quando elas continuam piorando, aí você também trata, né? Eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês, e eu vou procurar ser objetivo para a gente conseguir conversar um pouco mais no final, sobre os dois abismos do aprendizado: o excesso que paralisa e a carência que ilude, ilustrado pelas imagens anteriores, né? Às vezes a gente sofre pra caramba por uma coisa que a gente chama de excesso que produz nada mais, nada menos congelamento. Veja um indivíduo, por exemplo, eu estou naturalmente falando com relação ao idioma, que aprende mais que 5.000 palavras, conhece todos os tempos verbais, pensa toda a variedade de estruturas,
brinca com verbos prazais, lê e escreve bem, preposições víveis circulando a mente dessa pessoa, e ela simplesmente na prática não sabe fazer não sabe fazer nada com isso na hora de falar. Trava, congela, sofre horrivelmente. É como um indivíduo que coleciona... Eu apertei algum lugar errado aqui. Ok. E volta. É o indivíduo que coleciona selos, mas não usa, né? As seguintes frases são de um ex-aluno. Minha boca resseca, axilas detesam, mãos gelam e tremem. Esse cara é o Alex. Ele é gerente da DHL. Eu estou usando um outro nome. Não sabe o que fazer. Esse indivíduo, especificamente, foi meu aluno por algum tempo, e ele me dizia, Paulo, e aliás, ele me mostrava, olha os meus e-mails, em tempo que não havia inteligência artificial. E eram brilhantes. Paulo, eu leio tudo. E eu entendo tudo. Eu ouço e eu entendo. Mas na hora de falar eu quase morro, cara. O que eu faço? E eu tenho reuniões regulares. Imagina o dano desse sujeito. Com uma carreira brilhante numa empresa monstruosa. Pessoas vivendo essa realidade são muito frequentes. Elas sofrem, padecem, gemem. E tem um motivo que eu quero tocar. É esse desespero de ficar acumulando conhecimento. A gente vem desse universo de aprendizado, onde a gente é instruído a ler volumes de livros, volumes de artigos. E na hora da aplicação prática, a gente se perde, não sabe para onde ir. Então começa essa gemedeira horrível, mas a gente não externa, fica lá dentro. No máximo, quando você encontra um tutor compreensivo, você fala com ele, então vai parar num terapeuta. E muito frequentemente não se resolve. Como é que a gente pode lidar com isso? Fazer um exame melhor de qual é a situação e achar, sabe, você precisa ser encontrado, pessoas que você conhece que vivem essa realidade precisam ser encontradas no seu próprio contexto, a fim de que recebam ajuda. O Alex é um exemplo, eu tive outros vários, e tem, aqui e ali aparece. Já tive gente incrível, com conhecimento absurdo, e assim, vou fazer um intercâmbio fora, vou fazer um mês de intercâmbio, vou gastar todas as minhas férias, muito dinheiro, e vou fazer um intercâmbio. Tive uma experiência incrível com uma vez, de fora de Botucatu, mas que viveu aqui. Gastou uma fortuna, um mês de férias inteirinho. Chegou de surpresa um dia para mim e disse, conosco com intercâmbio no Canadá. Disse, que ótimo. Se tivesse me pedido uma sugestão antes, eu teria dado alguma direção ou outra. Fez um mês de intercâmbio numa das escolas bombásticas. E voltou com 3 livros enormes. Sentou comigo super feliz e me disse, a partir de hoje eu quero que nossas aulas sejam com esses livros. O problema dela não eram livros, não era falta de livro, não era falta de vocabulário. Tudo que eu mostrei aqui anteriormente, sobre a pessoa ter o volume de tudo, estava concentrado nela. Quando eu disse,
não é isso que você precisa e não é o modelo de aula que eu vou te dar. Eu te encaminho para uma outra pessoa que talvez faça isso com você. Mas não é possível que eu te atenda assim. Essa não é a sua demanda. Ela é a sua demanda verbal, mas não é a demanda da sua alma, não é a demanda do seu intelecto, não é a demanda da sua prática. Ela se tornou mini. Foi bom, apesar de eu referir ela para um outro professor. Você vê que o drama de acumular conhecimento, aliás, acumular qualquer coisa é horrível, né? Não sei se você já teve a experiência de conviver com alguém que tinha esse hábito de acumular coisas. Eu já. Não de morar junto, mas de ter contato relativamente frequente. É triste. Agora, quando você reúne um volume absurdo de coisas dentro de você, que você não sabe o que fazer, se torna impossível. O excessivo, esse indivíduo dos excessos, sofre com esses paradoxos. O acúmulo sem profundidade. É como ter uma geladeira cheia e só consumir nuts. Está abarrotado, está incrível. Qualquer pessoa com um paladar que chega lá vai desfrutar de tudo. O indivíduo continua comendo nuggets e se lambuzando. Qual seria uma solução? Passar a fazer estou sendo bem simples aqui, tá? Passar a fazer uma reutilização criativa do que essa pessoa tem. Se tem 5.000 vocabulários, beleza, separemos 10 e façamos 30 frases, e aí você pratica intensamente, exaustivamente, até que essas frases se tornem naturais. Solução. Mas 10 vocábulos de 5.000, 10 de 5.000. Você está acostumado a lidar com um volume absurdo, não faz nada com esse volume, eu vou dar utilidade para 10. 10 itens dos 5.000 e tanques que você tem. E aí, no final de uma sessãozinha, você fala assim, nossa, falei mais inglês em 30 minutos do que a minha vida inteira. Aí eu fico rindo, perplexo, por essa constatação absurda. Isso eu ouço frequentemente, quem aparece em sala de aula comigo fala esse tipo de coisa. Ou, às vezes, caramba, minha cabeça está doendo, minha garganta já está raspando de tanto que eu falei em 45 nanômetros. Isso é para a cabeça doer e é para a garganta raspar. Se raspar muito, eu te ajudo. Te mando para um fonoaudiólogo, vai te custar. Entende? Então, a coisa pode ser bem mais simples. Bem mais simples. Aí rola muito frequentemente o fator faixa etária. Não, mas é que, assim, você é adulto aí, tá? Eu vou te falar. Depoimento não. Constatação minha mesmo. Eu tenho um grupo de 4 mulheres que eu tenho ensinado por volta de 1 ano. Faixa etária. 2 aposentadas, 65, 63 anos de idade. Outras 2, estudantes universitárias da agronomia aqui da Unesp. Olha o contraste. As 4 fazem aula juntas. Ontem mesmo à noite, nós estávamos rolando nossa conversação. 95 perguntas e respostas em um período de 1 hora. Fluidos, presente, passado, futuro e as formas contínuas, para quem entende um pouquinho disso. No final, como é que foi para vocês, gente? Nossa, teacher, maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? São ensináveis. Uma dessas senhoras tem
hiperatividade. Então, foi uma pessoa que me deu um trabalho enorme para eu conseguir ajudá-la a se acomodar melhor e funcionar. Hoje ela consegue organizar as coisas com tranquilidade. Consegue ouvir uma pergunta, elaborar e fazer uma devolutiva, não uma. Quando eu falo de 95 vocábulos, nós estamos falando de 95 frases, são 95 dividido por 4 pessoas. Então, ela fez mais que 20 frases, mais que 20 perguntas. Ela ouve, interpreta, elabora e devolve, sem tradução. Enrosca uma palavrinha aqui e outra ali? Sim, mas flui. Tem a ver com faixa etária? Não. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Alguns numa velocidade um pouco maior, outros médios, outros maduros um pouco mais, né? Mas assim, se abraçar o processo, que a gente viu agora há pouco na frase do Bernabé, vai andar. Vai andar. É ensinável? Vai aprender. Acumulou muito? Vamos dar destino. Vamos encaixotar um pouco dessa bagunça e vamos começar a organizar o que sobra e que deve ser aplicado dentro de um processo adequado, numa jornada adequada, que te faz começar a olhar e dizer: caramba, eu consigo. E é possível. A chamada carência que ilude. Na verdade, essa palavra carência parece meio contraditória nesse contexto, mas ela é proposital. É o indivíduo que sabe muito na cabeça dele, mas ele passa fome. Ao contrário do que tem um volume enorme, esse aqui passa fome, mas ele continua dizendo: meu estômago está cheio. E eu, infelizmente, tenho que dizer: não sei. A demanda dele é: só quero aulas de conversação. Não quero gramática, não quero ensino, eu quero conversar. Ok. Já sabe um pouco de tudo, e a sala de aula dele é o YouTube. Conhece pra caramba, confia no conhecimento dele absurdamente. Ótimo, que é conversação, a gente faz conversação. Primeiro passo: vai tentar conversar. Não consegue conjugar um verbo no passado. Ou então, quando acerta um, você fala: nossa, que conquista, os próximos 5 saem errados. E ele quer falar sobre a história, histórias das experiências dele, todas no presente, mais ou menos assim. Eu estou jogando bola com os meus amigos lá do bairro onde eu moro. Ele está contando uma história de 7 anos atrás. Mais ou menos assim. E você tenta instruí-lo, fica difícil, porque o indivíduo não quer se deter aos detalhes. Ele acha que o mundo vai compreendê-lo. Aí você dá exemplos, explica, e ele continua achando que o inglês dele é possível. Eu tive um amigo por muitos anos, aliás, continua sendo meu amigo, na África do Sul. Eu cheguei na África do Sul e ele já morava lá. Pessoa incrível. Nós formamos uma amizade e eu ficava incomodado. No início, até criar intimidade com ele, eu ficava incomodado. Nos assentávamos com gringos para bater papo e ele falava tudo atravessado. E falava à vontade. E eu falava: não é possível.
Já morava na África do Sul há 4 anos, pelo menos. Ele acabou se divorciando. Depois de algum tempo, ele se casou com uma outra brasileira que foi para lá. A nova esposa tentou arrastar ele para um curso de idiomas, curso de inglês, porque ela foi. Ele ficou alguns meses num país que fala inglês. Ele ficou alguns meses, desistiu. Ela continuou, aprendeu inglês super bem. E ele continuou por todo o tempo que eu morei na África do Sul, mas quase 10 anos, falando do mesmo jeito. Frequentemente eu perguntava para ele, vou usar outro nome aqui, Eduardo, quando é que você vai dar um jeito nisso? Paulo, assim tá bom. Você tem consciência de como você fala? Ah, não sei. Eu sei que eu consigo comunicar, todo mundo me entende. Mas era horrível. Era triste. A esposa ficava envergonhada. Por quê? Eu tenho conhecimento suficiente. Eu posso usar tudo o que eu sei. As pessoas me entendam. A despeito de todos os meus equívocos. E eu vou continuar assim. O indivíduo viciado em certas expressões, que você fala, não, isso não é inglês. É o caso das duas que estão aí. Já ouviu? More or less, so. Isso não é inglês. Se você usa isso achando que é, descarte, pare de usar. Busque alternativas. Inteligência artificial agora pode te dar isso brincando, tá? Quais as alternativas para more or less? Para so? Busca lá. Entendeu? Tem dificuldade de pronúncia? Pede para a inteligência artificial conversar com você e te ajudar a pronunciar. Usa coisa adequadamente. Outra coisa, mistura de palavras do português com o inglês. Você vai sofrer horrivelmente se você persistir e continuar fazendo essa jornada. Eu já vi gente pagando mico, amigos que falam em público e palestram, que estão no meio de uma palestra falando em inglês e de repente jogam pedaços da língua portuguesa pelo meio. E o auditório fica assim, hã? Quando você fala um idioma, fale naquele idioma. Quando você fala o outro, fale no outro. Não misture. Não crie o hábito de ficar soltando pedaços de palavras do outro idioma no meio de um segundo que você está falando ou de um terceiro. Use só o idioma. Te faltou uma palavra? Peça para que alguém te sirva com ela. Seja só humilde em dizer. Como é que eu falo essa palavra? Como é que eu falo essa frase? E você vai receber ajuda do próprio público. Não tem problema nenhum. Lembro anos atrás não, 2 décadas pelo menos. Morava em Belo Horizonte e tinha um palestrante famoso circulando por lá. Ele era gaúcho, vivia muitos anos nos Estados Unidos. E aí, esse cara em uma das palestras, que acabou saindo por vídeos lá pela região, ele está lá palestrando em português, ele diz assim, como se chama esse carro, essa baratinha? E alguém disse lá, Fusca. Oh, yeah, Beetle. E tudo bem, ele seguiu a fala dele. Ficou aquela coisa estranha pelo meio da fala dele. Eu não falava inglês na época, então eu só ri e falei, bom, ele fala inglês melhor que eu, então é melhor ficar quietinho. Depois de uns anos eu conheci, que eu aprendi o idioma, e um dia me aparece no YouTube um vídeo desse cara, falando inglês. Eu falei, nossa, que ótimo, vamos ouvir esse cara em inglês.
vou ouvir o sujeito em inglês. O inglês dele é péssimo. Péssimo mesmo. Outro dia eu falei aqui sobre inglês com sotaque diferente, que as pessoas dizem que não, o inglês é muito ruim. E muito frequentemente eu vou ouvir o inglês, não tem nada de ruim, o sotaque é diferente, só. Mas o inglês desse amigo é péssimo. É pobre. Os filhos o corrigindo em palestra que ele estava fazendo. Aí, na hora de falar português, ele enfia alguma coisa de inglês no meio e faz sotaque de quem fala inglês maravilhosamente bem. Eu sou brasileiro e no meu país eu fico tentando falar igual o gringo que fala português ruim, para dizer que eu falo um outro idioma. É pobre, é feio, é fraco, é depressivo. Faça isso com você mesmo, faça isso com as pessoas. Muito frequentemente nessa realidade, eu sei, eu decido por humilhar A, B e C, porque que eu preciso me manter naquela postura do eu sou bom. Aprender um idioma ou qualquer outra coisa não vai te fazer melhor que ninguém, hipótese alguma. Só vai te fazer, se você tiver humildade e bom coração, capaz de ensinar outros, de apoiar outros, servir, né? Promover outros. Isso sim te põe numa condição nobre. Muito frequentemente, o indivíduo que diz eu sei muito, faz a opção de culpar tutores. Também na África do Sul eu tive uma experiência bem legal. Eu tinha um parceiro, nós trabalhávamos relativamente juntos em alguns projetos em Belo Horizonte. Fui-me embora para a África do Sul, estou seguindo minha vida, e de repente, meio que de paraquedas, esse amigo chega lá. Eu vim fazer o curso de inglês aqui. Então, que ótimo, maravilha. Aí, fazia tempo que nós não tínhamos contato. Eu descobri que ele estava noivo de uma europeia, melhor não dar muitos detalhes. E então ele foi para a África do Sul para estudar inglês, porque ia se casar no próximo ano. E precisava de inglês duramente. Mas ele me chega e está caminhando pelo o centro que a gente vivia, um campus universitário, com um livro de um sujeito que eu conhecia. Eu já havia ouvido esse sujeito, em português e inglês. Era americano, que havia vivido no Brasil durante alguns anos, falava um ótimo português e também conteúdos em inglês, livros maravilhosos. Era chamado Max Lucado. Está andando com esse livro de você está lendo Max Lucado em inglês? Sim? É o segundo livro dele que eu leio. Caramba, se você está lendo esse cara em inglês, você deve ser professor da nossa escola, hein? Não aluno. Não, imagina. Eu vi e eu quero ir para o nível base. Eu disse, relaxa, não vai ser você quem vai decidir isso. O setor de avaliação da escola vai te dizer da onde você vai. Foi incrível que depois, na semana seguinte, ele fez os testes todos e foi para o nível básico. E apareceu super feliz, se gloriando que tinha ido para o nível básico. Eu disse, tem alguma coisa muito esquisita. Depois de umas semanas, tinha uns parceiros da África do Sul que eu precisava reunir e tinha alguma afinidade com as áreas que eu e ele trabalhamos no Brasil. Falei, puxa, você podia ir nessa reunião comigo, né, para a gente bater um papo e entender melhor a dinâmica das operações deles aqui, etc. Eu ver que nível de parceria a gente pode tomar. De repente é uma coisa que a gente pode mandar para o Brasil, servir melhor lá. Oh, claro, Paulo, ótimo. Sentamos para uma reunião com essas duas mulheres. E ele quieto o tempo inteiro. Então, estou lá conversando, entendendo, etc. No final, a gente se despediu, ele disse nada. E eu perguntei,
Então, qual o seu entendimento aí? O que a gente pode tirar de proveito? E ele começa a fazer uma análise da reunião que eu disse, opa, eu acho que nós somos algodoões diferentes. Não tinha nada a ver. 3 meses depois, que era para fazer a migração para um próximo nível, inova tudo. E aí começa o processo de culpa tutores. Não porque professor A, B, C, não. Para onde você leva um indivíduo desse? O que você faz no objetivo de ajudar um indivíduo que vive se superestimar? Não consegue jamais ver as lacunas, nunca se mateia, né? E aí, eu peço para ele fazer uma descrição dessa vida passada dele que eu acabei de dar exemplo, não vai para lugar nenhum. Até verbos regulares. Esse que recebe um EDzinho na frente, para quem conhece, não funciona. O que eu vou indicar para o indivíduo que é excessivo e esse que é o sabe muito? Tá aqui, simples. Um tem que parar de acumular e se reorganizar. O outro, e olhar para os detalhes, se permitir ser conduzido, ser pego pela mão, sabe? Vamos andar, vamos trabalhar o processo com calma, né? Com alegria, curtindo, respirando, né? Desfrutando dele. Um caminho para a gente transformar essa experiência, não importa de quanto tempo, como eu mencionei, as minhas alunas de mais de 60 anos agora. Uma delas foi diretora de escola, chegou a aprender inglês, não sei quantas vezes na vida, e agora está retomando o processo com calma e vendo o resultado. Eu quero fechar aqui, abrir um espaço para a gente dialogar um pouquinho. Eu imagino que tenha perguntas por aí e, às vezes, necessidades que às vezes não são suas, podem ser de outras pessoas, filhos, netos, sobrinhos, né? Vai ser uma injustiça a gente seguir como país essa jornada de ver nossos filhos, netos, num tempo que a gente nem pode usar mais o termo globalização. A gente está falando de um nível de internacionalização profundo em todas as partes do mundo. Vai ser uma injustiça permitir que nossos filhos e netos não tenham acesso a pelo menos um desses idiomas mais falados do mundo. É uma injustiça absoluta. Então, se você tem perguntas nesses aspectos, pode falar com tranquilidade. Vamos usar esses minutinhos restantes para a gente poder considerar isso. Primeiramente, o amor. Isso? Então. Agora. Primeiramente, eu quero parabenizá-la pela dita. Mais uma vez, você foi excelente, tanto quanto você é como professor. E quero te honrar, né, como meu professor, ter aprendido muito com você e me surpreendido comigo mesma nas aulas, nas nossas conversações. Uma das minhas principais queixas quando eu cheguei até você na minha primeira aula foi justamente algo que você citou aqui, né, que foi com relação à pronúncia, né? Uma vez num curso que eu fiz,
eu tô com alguns clientes nos Estados Unidos e eu tinha uma preocupação de falar o inglês perfeito, né? Então, a pessoa até falou, você tem que tomar cuidado quando você for atender uma pessoa que mora nos Estados Unidos, porque se você falar o inglês feio, digamos assim, você vai ser taxada como latina. Isso não vai ser legal para você. E então era uma preocupação muito grande que você foi quebrando assim essa preocupação em mim, né? Porque às vezes vem gringos de fora para cá e eles falam português, né? Então a gente até acha bonitinho, a gente acha engraçado, né? Então ter essa visão me ajudou muito no dia a dia. Mas ainda assim é algo que às vezes, que frequentemente algumas pessoas se preocupam, né? Então eu já sei a resposta, mas a minha pergunta para quem tem essa preocupação é dicas que você dá, por exemplo, para as pessoas absorver melhor a pronúncia das palavras, dessas palavras em inglês. Melhora de pronúncia é resultado de prática. É oralidade aplicada. Aí você vai, claro, fazendo uso do apoio, seja de tutores, seja os recursos tecnológicos existentes, você vai melhorar. Agora, é resultado de repetição e prestando atenção no que você está ouvindo. Filme, por exemplo. Se você tem filmes, séries que você gosta, separe pedaços mais interessantes. Podcasts, separe as partes mais interessantes que você curte e use isso como apoio para a melhora de sua pronúncia. Seja de que conjunto de vocabulário a gente estiver falando. Alguma outra pergunta? Achei muito legal esse seu critério de avaliação dos perfis dos alunos. Você usa isso no seu dia a dia quando um aluno te procura para fazer a aula e você sempre faz essa avaliação inicial? Você consegue pegar esse perfil? Como que é isso? Achei interessante. O processo é normalmente, a pessoa faz um teste de nivelamento, a gente chama de placement test. Ele é digital, e então chega isso bem para mim, eu vou analisar qual foi a jornada que o aluno fez durante esse processo de avaliação de nível. Depois eu agendo uma sessão experimental que é mais consultiva, para eu agora entender de fato onde a pessoa está. E normalmente nessa sessão eu não faço nenhuma observação muito técnica, eu estou falando específico em termos de pronúncia, palavra, coisa assim, mas alinhando o nível da pessoa, o que ela apresentou no teste teórico e agora no teste prático. Então, alinhamos o nível. A gente pode agendar uma próxima aula experimental, que aí eu vou dar um feedback mais técnico para ela e dizer, olha, as intervenções que a gente precisa fazer a partir daqui são essa e essa. Para a gente começar a caminhar. Em 3 meses, a gente faz novas avaliações. Bacana, muito legal, sustentei. Parabéns, foi muito boa, Valéria. Paulo, bom dia. Eu não sei, me veio na cabeça aqui de dúvida, para interagir também. Mas eu estou assistindo, acho que pela 3ª vez já, Peaky Blinders. E o inglês dos Peaky Blinders, né, daquela região, é um inglês difícil de entender, é um inglês com um sotaque muito forte. Assim, dá para entender, é legal de meio que usar como estudo, mas é difícil. Tem alguma série, algo que você costuma recomendar para os seus alunos, para os seus parceiros, alguma série base, algo assim mais para o dia a dia que seja boa para estudar o inglês, seja legal, interativa, interessante, para estudar e escutar o inglês? Depende de nível. Se a pessoa estiver em níveis inferiores a intermediário, eu não vou sugerir conteúdos que têm mais o poder de traumatizar e frustrar e traumatizar, do que de ajudar, de motivar essa pessoa. Muito frequentemente, eu ouço pessoas falando sobre coisas que estão assistindo, pode ser esse tipo de música, da preferência, pode ser uma série, um filme,
E a pessoa diz, nossa, meu inglês tá péssimo, eu não entendo nada. E às vezes eu vou avaliar, quando eu faço isso, né, sempre que eu consigo, e checar a música que o indivíduo está ouvindo, a série que ele está assistindo, às vezes eu já vi, e eu digo, ferramenta errada. Você precisa de outras coisas. Você está usando isso para dizer que a sua capacidade de aprendizado é péssima e não é verdade. Precisa usar coisas mais adequadas ao seu nível. E aí você vai ter um certo nível de compreensão que vai caminhar de maneira progressiva. Por esse caminho é regressivo, né? Então, sempre que você está vendo algo que está muito distante para você de compreensão, eu sugiro uns passos atrás, a fim de que você possa assistir coisas que você acesse pelo menos parte do conteúdo, não necessariamente a totalidade. Estou pegando palavras específicas, estou pegando pedaços de frases que eu consigo até anotar. Está no caminho. Não pego qualquer coisa. Preciso de legenda em português. Está ótimo, continue assistindo com legenda em português e curta o programa. Mas não foque naquilo para te ajudar a aprender o idioma. Vai te desestimular. E vai te fazer, muito frequentemente, tem gente que me diz, eu sou muito burro. Como é que uma pessoa fala isso de si mesma? Eu acho absurdo. Não sei se tem alguém aqui que costuma falar isso de si mesmo, mas eu acho extremamente negativo. E eu faço essa declaração sobre o meu intelecto, meu emocional. Como é que eu posso me violentar dessa maneira? Não. Resposta? Alguma outra pergunta? Inclusive fazendo já uma pequena ligação com o seu talk, né? Lá no talk, inclusive aqui também, nós vimos alguns dos motivos que normalmente travam uma pessoa. Se a gente fosse falar em maneiras, em como identificar isso pessoalmente, existe aí alguma sugestão para que a gente consiga fazer, de repente, essa análise e, claro, destravar, para a gente conseguir ter um melhor desempenho com a nossa conversação? Por conta própria, eu acho que é possível quando a pessoa está em algum nível um pouquinho melhor. É muito frequente no Brasil pessoas chegarem no nível B1+, que é nível intermediário, e estagnar. Ela não consegue se mover a partir de lá. Mas eu considero que é bastante possível que as pessoas façam isso que você está sugerindo aqui nesses níveis. Há caminhos para ouvir conteúdos, acessar ensinos. Aí o YouTube pode funcionar muito bem, porque tem professores excelentes lá dentro. Então você pode parar e estudar aspectos gramaticais que estão te travando, né? E começar a colocar isso em prática. Repito, hoje com inteligência artificial, poxa vida, você estudou até nível intermediário, lida bem com presente, passado, futuro, formas contínuas, beleza. Está funcionando. Seu problema agora é com uma outra etapa, né, que a gente chama que gramaticalmente é classificado como tempo perfeito. São outros 6 tempos verbais, que desafiam geralmente as pessoas à primeira vista, apesar de ser a etapa mais simples do idioma, tá? Tem gente que pensa assim, nossa, mas quando eu for para lá vai estar mais complicado. Tempo perfeito é muito mais simples do que tempo simples, tá? Presente, passado, futuro. Quando você mergulha, vai para tempo perfeito e você entende e fala, é só isso? Sim, é. Aí tira um choque da pessoa. Nessa experiência de ver a gente estar resistindo por muitos anos. E de repente, chega nas minhas mãos, vamos lá, você está ótima nesses primeiros 6 tempos verbais, agora vamos colocar em tempo perfeito. Depois de uns meses, a pessoa fica chocada, Paulo, eu adiei disso a vida inteira.
E agora eu estou descobrindo que isso é tão mais simples. Aliás, é simples. Né? Então, nesses níveis, para intermediário completo, intermediário de verdade, é sim possível fazer uma autoavaliação e continuar melhorando. Com a ajuda de um tutor, vai facilitar muito mais. Alguém que entenda exatamente onde você está, que vai ser mais consultivo com você, para poder te lançar para o próximo nível, para a próxima fase de aprendizado. Okay? Parabéns aí, foi surpreendente a sua entrega. Eu achei que teria uma aula de inglês ali, mas você trouxe todo o entendimento ali de níveis e onde você está e para onde você vai. Bacana. Como motivar alguém a aprender inglês e pensa que para ela o aprendizado teria que ser tomar uma pílula e no dia seguinte ela já estaria falando esse inglês? Ela já foi para a Austrália, já foi para os Estados Unidos, mas mesmo assim ela tem um bloqueio por isso. Em primeiro lugar, sim. Ok. Em primeiro lugar, é um processo de autoconscientização. Se a pessoa não tiver isso bem sedimentado nela, é difícil motivar. A gente não motiva na realidade, tá? Eu venho aos poucos percebendo que motivação, na maioria das vezes, é balela. A vida é disciplina mesmo, tá? É disciplina que a gente, está curtindo, fazendo, né? É gostoso e etc. Mas, no final das contas, tem muita entrega. Você precisa pôr na mesa para você conseguir ter resultado. Quase sempre, tudo que a gente faz, de verdade ou não. Então, eu procuro, claro, motivar as pessoas, mas eu prefiro dar caminhos. Você está nesse ponto, onde você quer chegar. Você está satisfeito, tia? Como meu amigo, lá da África do Sul, que viveu tantos anos, falou do jeito que fala, e fala. Tá? Você está satisfeito aqui? Se estiver, dá ótimo. Não estou. Então, tá bom, onde você quer chegar? Aí a gente tem a linha dos níveis em idioma, né? E cada nível dá claramente para a pessoa a informação do que ele é capaz de fazer. Então, eu digo, você está aqui, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui, eu quero chegar em C+, que é avançar. Depois de C+, bem, domínio pleno do idioma, tá? Quero chegar em C+. Ok. Quanto tempo você quer se dedicar para isso aqui? Não estou falando de aula, tá? Aula com tutor, nem escola. Estou falando da dedicação individual. Por quê? A gente precisa contar tempo de aula? Sim. Com o tutor? Sim. Mas quanto tempo eu vou colocar nesse processo sozinho? Aprendizado ativo, não passivo. Sala de aula, mais frequentemente, tem caráter passivo. E passividade não te rende progresso em idioma, tá bom? Não rende mesmo. É o meu aluno, meu ex-aluno da DHE. Viu? Aprendeu muito sozinho. Quase nunca teve ninguém para interagir efetivamente. Não buscou recursos outros. Tinha muito menos na época. Estou falando de cerca de 9, 10 anos atrás. Tá? Então, ficou com o que ele conseguia formular dentro de si. Para o indivíduo progredir, ele vai precisar desse ambiente interativo. Com o tutor? Talvez. Mas hoje você tem plataformas, inclusive gratuitas. Quem é curioso aí, pode buscar por Free4Talk, free, número 4, free4talk.com, free4talk.com. Você acessa e você está falando com pessoas reais. Ah, mas é sala de bate-papo? É sala de bate-papo. Não se preocupe porque não tem
bullying, não tem abuso. O indivíduo abusou, ele é banido. Tá? Começou a fazer gracinha, se a mulher começou a fazer gracinha por você, denunciou, ele é banido, não entra mais. Então, o pessoal se comporta de verdade. E você conversa com gente de várias partes do mundo. Mais frequentemente, pessoas que estão aprendendo. Mas você se depara com gente com qualidade de inglês maravilhosa. Eu entro com uma frequência razoável, às vezes até para me divertir. Tá? Tá lá, disponível, gratuito. Gratuito. Você sente o calor das pessoas. Né? Então, não tem que ser com tutor. Não deve ser apenas sozinho, mas tem que ter muito tempo sozinho praticando. Deu? Senhoras e senhores, salva de palmas. Paulo. Muito bom. Ficou extremamente esclarecido. No mais, Coffee Break fica liberado aí para vocês. Fiquem à vontade para se conectar. Até semana que vem. Uma salva de palmas para todos.